Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus, né, gente? Nós estamos nessa última quarta-feira do mês de maio, quarta da resposta, e nesse mês nós estamos tratando sobre a família, né? Estamos orando sobre a família, estamos aprendendo mais sobre a família, e eu quero reforçar o convite que foi feito para sexta-feira, a Vigília das Famílias. Quero dizer para você que eu estou com muita expectativa, estou desafiando o pessoal da base, né? Eles estão muito animados, porque eles toda sexta-feira se reúnem, o culto da base. E quando eles souberam assim, poxa, vai ter vigília, não vai ter culto da base, eu falei assim, não, vai ter sim, vocês vão ficar responsáveis pelo início da vigília, vocês vão ministrar, vocês vão pregar, vocês vão orar. E aí eles se animaram mais ainda. Então, eu quero incentivar você a vir, a estar aqui, principalmente você que é pai de algum adolescente. Se você é pai de um adolescente, você vai estar aqui com seu filho, sua filha, e vai ser muito maravilhoso você ser ministrado pelo seu filho e ajudar também a igreja a investir na família, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: o lar cristão, papéis que honram a Deus. O lar cristão, papéis que honram a Deus. Interessante quando a gente olha para o casamento, para a família, nós olhamos ao mesmo tempo para uma questão de identificação de gênero, um homem, uma mulher, identificação de faixas etárias diferentes, adultos, crianças, ou avós, né, com seus netos, com seus filhos já maduros, crescidos. Quando nós olhamos para a família, nós olhamos e vemos que a família é um organismo, uma instituição que ela está em constante mudança, constante necessidade de adaptação. Um casal que se une, começa, né, e constitui uma família, eles têm um grande desafio pela frente, grande empreendimento, que necessita de conhecimento, investimento, recursos, necessita de ajuda. Família não é constituída apenas com os membros dessa família, ou pelos membros dessa família. Toda família precisa de ajuda, principalmente do alto. E quando nós pensamos em ajuda do alto, nós lembramos que Deus não só ajuda as famílias, mas Ele determina como elas devem ser organizadas e como os membros dessa família devem viver. Quando a gente olha para o mundo de hoje, nós vivemos dias em que a estrutura familiar, ela tem sido muito atacada. A gente tem visto que o mundo, ele tem, na verdade, desafiado o Senhor na questão da família. Muitas ideias culturais têm tentado desconstruir os papéis que Deus estabeleceu. A grande verdade é que hoje o mundo sofre por um grande problema em relação à família: a desconstrução, a inversão ou a ausência, pura e simples, a ausência dos papéis que deveriam estar presentes na família. Talvez você esteja sentado aqui ou esteja me ouvindo, você não teve um pai, ou ele abandonou, ou ele foi um pai que foi real na sua vida, viveu na sua casa, mas não foi presente. Foi um pai que existia, mas não vivia como um pai, não prestava ali uma atenção, não dava uma atenção como pai. Talvez você teve uma mãe que não foi uma boa mãe, talvez você não teve mãe. Situações de pessoas que infelizmente perderam a mãe no parto. A criança nasceu, a mãe infelizmente veio a falecer. Filhos que perderam seus pais muito novos, pais que perderam seus filhos, pais que sonharam, planejaram, investiram, mas o sonho ficou frustrado. Famílias que foram sofrendo por perdas, por ausências, por deturpações, algumas delas involuntárias, uma morte
não teve como evitar. Um filho que viu seus pais passarem por um divórcio, o que o filho vai fazer? Não tem o que fazer. Certa vez eu preguei um sermão e disse já aqui na igreja, que há uma estatística que prova que para os filhos é muito mais traumático quando os pais se divorciam do que quando um dos pais falecem. É muito pior para um filho ver os pais se divorciando do que ele perder a mãe ou perder um pai. Mas não cabe ao filho manter os pais unidos. E em muitos casamentos, os pais, dando a desculpa que estão juntos por causa dos filhos, fazem até pior do que se separassem. E é claro que nós não estamos fazendo apologia ao divórcio. E nós acreditamos na transformação, na reconstrução, nós acreditamos numa aliança inquebrável, nós acreditamos que onde Deus entra, Ele transforma, muda. Fato é que, quando nós olhamos para a realidade do casamento, da família, do lar hoje, é muito difícil a gente identificar, dentro de uma casa, e às vezes a casa cristã, os papéis bem definidos. Contudo, a palavra de Deus continua sendo a bússola segura para guiar nossos lares. A palavra de Deus, ela, como eu tenho dito aqui, é Deus falando conosco, é a revelação progressiva do Senhor, é o nosso manual, e Ele disse o que é a família, disse como a família tem que conviver, na certeza de que se obedecermos ao Senhor, seremos bem-sucedidos nos nossos planejamentos como família. E a palavra de Deus lá em Efésios 5 e 6, vai mostrar para a gente, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele pega esses 2 capítulos, e ele mira na família, e Paulo cirurgicamente, como se ele criasse um parênteses, ou parasse ali na sua carta, e começasse a falar o seguinte: ei, mulheres, esposas, deixa eu falar um negócio com vocês, é isso, isso, isso. Maridos, vocês também não vão ficar longe não, fora não, deixa eu falar para vocês, é isso, isso, isso. Filhos, dá um recado para os filhos, ainda fala assim: pais, vocês precisam também ouvir para tratar bem seus filhos. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele segmenta, ele foca e nos ensina e fala sobre os papéis, fala sobre aquilo que é esperado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais. Ele fala sobre o dever que temos quando assumimos o compromisso de sermos família, o dever até dos filhos que não escolheram nascer nessa família, mas nasceram com deveres, né? Haja visto alguém que falou, né, que o direito do filho é não ter direito, é obedecer. Filhos, com seus papéis, claro, tem direitos, mas tem deveres. E eu quero ler com você trechos desse texto, para que nós possamos falar aqui sobre questões até complicadas, talvez difíceis de entender, porque não lemos com o coração correto, ou não lemos do ângulo correto, ou não fazemos a interpretação correta. Mas é fato aqui que Paulo nos deixa uma recomendação, claro, Deus, através da vida de Paulo, para que nós possamos refletir hoje sobre os papéis que nós temos e como nós estamos atuando em nossas famílias. Primeiro, Paulo fala sobre o papel da esposa. Em Efésios 5, de 22 a 24, ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Paulo fala sobre o papel da esposa, uma mulher submissa, com temor ao Senhor. E é claro que você já deve ter escutado muito, que submissão não é subserviência, submissão não significa
obedecer cegamente. Submissão não significa estar abaixo. Submissão não significa que a mulher não tem voz no casamento. Submissão não significa que a mulher também não pode ser uma empreendedora, uma mulher inteligente, capaz, competente. Você sabe disso. Mas o que é então? O que é se submeter? O que Paulo quis dizer, o que Deus revelou como um papel da mulher, como uma mulher que se submete, submissa ao homem, como ao Senhor. A palavra sujeitar-se aqui, ela traz uma ideia de uma ação voluntária e uma ação espiritual. Ao contrário, talvez, de uma ideia pregada, não de púlpito, mas talvez dos corredores de igreja, de lugares que querem, talvez, ir contra os ensinos bíblicos, de que a mulher deveria se sujeitar a todo e qualquer tipo de vontade do homem, como ele sendo a única autoridade da casa. O interessante é que, há alguns anos, começou um movimento em que as mulheres acordaram. As mulheres começaram, e foi um movimento correto, com intenções corretas, de um longo tempo em que as mulheres não tinham voz, não poderiam ocupar certos cargos, não tinham o mesmo valor que o homem tinha na sociedade, e isso precisava ser reparado. Mas em alguns momentos, ou para algumas mulheres, ou para alguns grupos de mulheres, algumas ações passaram além da conta. Uma grande dificuldade que as mulheres hoje enfrentam é a realidade de se relacionarem com homens bananas, homens que não se posicionam, homens que não têm a sua responsabilidade, homens que não levam a sério o seu papel. Agora, uma grande dificuldade que as mulheres têm também é de entenderem o princípio por trás desse mandamento que Deus deu através de Paulo, o de se sujeitar, o de se submeter, o de estar sujeita à mesma missão que o marido tem, a de estar sujeita, ter uma submissão bíblica que não é uma inferioridade, mas na verdade é uma função. Domingo aqui eu falei sobre dons, e eu falei, gente, eu estou como pastor, sou ovelha igual a vocês, a minha função é ser o pastor da igreja, mas eu não tenho mais valor do que nenhuma outra ovelha de Cristo. Quando nós olhamos para a submissão que Deus tem para a mulher, Ele não está colocando peso ou julgamento de valor, Ele está falando sobre uma função, a função que a mulher tem no lar, de se submeter ao seu marido, e com a motivação correta, a chave para o entendimento da mulher sobre como ela deve ser submissa ao marido está na continuação do versículo, como ao Senhor. Aí está a chave para o entendimento da submissão que Deus tem para a mulher no casamento. Mulheres, se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Uma analogia que o próprio Paulo fala em outro texto: ei, servos, empregados, trabalhem bem como se trabalhassem para o Senhor. Façam o melhor para o seu patrão ficar mais rico, para o seu patrão poder tirar férias e você ficar sem dinheiro, que é o que a gente ouve aí no dia a dia, não é? Uma cultura contra empresários, contra donos de empresa, contra patrões. Mas na verdade Paulo fala para eles: olha, trabalhem como se trabalhassem para o Senhor. E Paulo fala às mulheres: sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Essa submissão, ela é uma submissão que é parte do serviço da mulher ao Senhor.
é uma função dela. Ou seja, a mulher precisa agradar a Deus, precisa obedecer ao Senhor, precisa estar servindo ao Senhor, então ela precisa ocupar a sua função de submissa ao seu marido. Isso é voluntário, com base no amor e na confiança em quem? No marido? Não, no Senhor. A mulher, ela toma uma posição de submissão porque confia no Senhor. Paulo compara o marido com Cristo e a esposa com a igreja. Paulo, ele cirurgicamente diz o seguinte: da mesma forma que Jesus é o cabeça da igreja, e isso a gente entende muito bem. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o verdadeiro pastor da igreja. Quem manda na igreja de forma espiritual, a questão de visão da igreja, quem a igreja deve ser, é Jesus. Nós estamos aqui apenas ouvindo do Senhor e passando para a igreja aquilo que Deus tem revelado ao anjo da igreja, aos pastores, aos líderes, mas quem manda é o Senhor Jesus, tem que ser assim. Agora, essa frase que eu usei é que é o problema. Você repara que quando eu falo quem manda é o Senhor Jesus, isso não ofende ninguém, porque o Senhor é o Senhor dos senhores mesmo, é Jesus. Mas quando a gente usa essa frase para o casamento, aí tem um problema, porque claro, nós não somos os maridos, né? Os senhores, nós não somos aqueles que são os donos da verdade, nós não somos aqueles que acertam sempre, nós não somos perfeitos, o Senhor é perfeito. Mas Jesus, Deus aqui, não está falando sobre uma posição de uma pessoa que é perfeita. Deus não está comparando o marido com a perfeição de Cristo. Deus não está comparando o chamado do marido com o chamado de Cristo. Deus está comparando o quê? A função. A função que o marido tem, assim como é a função que Jesus tem perante a igreja, o cabeça. Essa submissão, ela não é sinal de inferioridade, mas de ordem e harmonia. Ordem e harmonia. Deus fala para a mulher: mulher, você precisa se submeter ao seu marido para que haja ordem, para que haja harmonia. Eu fiz dois, são uma só carne, precisam conviver juntos em ordem e harmonia. Esposas cristãs devem cultivar uma atitude de respeito e cooperação. Esposa cristã deve ter uma atitude que influencie o ambiente espiritual da casa. A mulher, ela deve ajudar seu lar a ser forte, não por domínio, mas por influência piedosa. Certa vez um casal me ensinou algo muito forte. Ele falou assim: olha, quando a mulher tenta ganhar no grito, ela já perdeu na sua tentativa, porque por mais que ela ganhe, ela pode até ganhar o que queria, mas a casa perdeu. Acabou a ordem, acabou a harmonia, os papéis foram invertidos, há um estresse, o ambiente emocional está complicado. Outra pessoa sábia já me disse que mulher, ela tem a capacidade de transformar o ambiente com poucas atitudes e poucas palavras. Mulher tem a capacidade de envolver. Mulher tem a capacidade de seduzir. Mulher tem a capacidade de ter paciência, de trabalhar, de edificar o lar de forma sábia. A mulher tem a capacidade até de fazer com que o homem seja mais homem. Certa vez eu vi um comercial muito antigo, você deve ter visto aí também, que eu sou muito novo, que uma mulher pega
pote de azeitona na cozinha. Aí ela vai lá e abre. Faz uma força e abre. Ela pensa uns 3 segundos, fecha, vai na sala. O maridão está lá todo largado vendo o jogo de futebol. Ele chega para ela e fala assim: amor. Ela chega para ele e fala assim: amor, tem como abrir para mim? Aí ele olha para ela, estufa o peito, pá, entrega para ela. Aí na cabeça dele ele pensa assim: o que seria dessa mulher sem mim? E na cabeça da mulher ela pensa assim: o que seria desse homem sem mim? Porque a masculinidade dele é fortalecida pela submissão da mulher, e falando: você é o homem dessa casa, você é o líder dessa casa, você é a pessoa que me dá proteção, é você. Às vezes a mulher precisa dar uma chacoalhada no homem: ei, acorda, como é que tá? Ó, o negócio está pegando fogo aí. Precisa. Mas quando ela entende que ela é a responsável, se submetendo, entendendo qual é a visão do lar, construindo, edificando, com ações, palavras, atitudes sábias, usando a paciência, claro, orando em todo o tempo, buscando o Espírito Santo, até a construção do homem vai depender dela e vai ser influenciada por ela. Mulheres, se sujeitem, se submetam. Se submeter é contribuir, respeitar, cooperar com um papel de liderança do marido. Eu, quando fui militar, eu aprendi muito isso, que quando nós temos uma liderança, qual é o papel do liderado? Contribuir para que aquela liderança seja bem sucedida, ajudar o líder, estar à disposição. Qual é a missão? Vou cumprir, ter atitude, isso aqui está pegando, dar um conselho, ouvir, cumprir. Por quê? Porque nós dependemos do líder, e quando nós nos sujeitamos, nos submetemos a um líder que tem visão, todos chegamos ao objetivo que faz bem para todas as pessoas envolvidas. E eu tenho uma pergunta para você, mulher: seu marido se sente respeitado por você? O seu marido se sente respeitado por você? Ou você é a primeira a fazer uma brincadeira de mau gosto com ele? Ou você é a primeira a dizer: pô, tu é mó ridículo, hein? Ou você é a primeira a falar assim: pô, tu não é homem não? Rebenta um homem falar um negócio desse, ainda mais você que é esposa. Pô, se tu fala um negócio desse para o teu marido, aí que se lasca todo mesmo. Reflita sobre essa pergunta: como é o sentimento do seu marido perto de você? Será que o seu marido é aquele que: pô, mulher, como é que eu tô? Tô bem? Que ele sabe que você vai olhar para ele e falar assim: meu amor, tu tá um esculacho. Mas que homem, casei bem. Pô, caramba, com você eu vou até, rapaz, nem sei. Às vezes ele está meio gordinho, careca, está meio esquisito. Mas, pô, você não pode falar isso. Você tem que ser sábia. Fala: amor, o que tu acha daquela academia ali? Pô, mas ir sozinho ainda não, preciso ir contigo. É para ele. Vamos caminhar todo dia. Amor, estou com uma dieta aí, mas tem que ser feita em casal. Sábia, que edifica o lar. Seu marido se sente respeitado por você? Que você seja a maior incentivadora do seu marido. Seja a pessoa que mais o elogia, que mais o coloca para cima. Uma das linguagens de amor que quase todo homem tem: palavras de incentivo. Mulher,
Quando teu marido trocar uma lâmpada em casa, fala assim, pô, caramba, que trocador de lâmpada. Entendeu? Ele mata uma barata, pô, não tem ninguém que mata barata igual a você. Sério, gente? Qualquer coisa, entendeu? Ligou o carro assim, nossa, potência. Mas minha irmã, isso aí dá resultado. Dá resultado. O cara começa a se sentir o super-homem, irmão. Pô, sou o cara mesmo. O papel do marido: amor que sacrifica, santifica e serve. Antes de falar do marido, repara uma coisa: Deus não manda a mulher amar o marido. Você reparou nisso? Ele não falava para a mulher assim, ame seu marido, não. Seja submissa. Aí para o homem, isso é uma coisa muito interessante, você precisa pensar sobre isso, porque a mulher é mais emotiva, né? Na sua maioria. A mulher, ela, como diz o pastor Cláudio Duarte, né, ela é fogão a lenha. Precisa ali do carinho, pá. O homem não, o homem é micro-ondas. Apertou, ligou. Né? Em 30 segundos já aqueceu. E nos versículos de 25 a 33, Deus dá um recado para a gente, para nós homens, os maridos. E é claro, né? Você que é solteiro, solteira, você não vive isso ainda, mas você tem que aprender e já se comporte como. Que a gente precisa aprender muito sobre isso aqui. 25, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês... faltou o versículo aqui. Vou ler aqui. Copiei, faltou. Portanto, no entanto, também quanto a vocês... Estou lendo uma outra versão, desculpa. Vou ler o que eu li aqui. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Irmãos, o amor do marido ele deve ser semelhante ao de Cristo. Então, o papel do marido começa... Não estou jogando no time dos homens, porque eu sou homem não, mas você precisa concordar comigo. O papel do marido, ele tem muito mais exigências do que o papel da mulher. Pelo menos a comparação que é feita é uma comparação absurda. A mulher, ela recebe o recado, ei, seja submisso ao seu marido. Aí o homem recebe o seguinte, ei, ame como Cristo amou. Rapaz, é igual a Cristo? É, igual a Cristo. Do jeito que Cristo amou, você vai amar também. Pô, não tem como amar igual o pastor Leandro ama, o pastor Alfredo, não? Não, é como Cristo amou. A comparação, a régua, o sarrafo é muito lá em cima. Porque primeiro você, marido, precisa então conhecer Cristo. E aí já é um motivo de reflexão. Marido, você conhece Jesus Cristo? Você conhece o amor de Jesus Cristo? Você se encanta com o amor de Cristo? O amor de Jesus Cristo impacta a tua vida, porque como é que você vai cumprir uma missão se você não conhece os objetivos, o que envolve essa missão? Você não conhece, sabe, não tem reconhecimento de área, as ferramentas que têm que ser utilizadas, o inimigo, os desafios, não dá, você não vai cumprir essa missão.
nós poderíamos até parar aqui e encontrar as respostas, porque muito casamento tem encontrado a falência, porque na verdade muitos maridos não conhecem a Cristo, não conhecem o amor de Cristo, já começaram o casamento perdendo. Você que é noivo, namorado, você que não tem namorado ainda, você mulher, menina que não casou ainda, está aí um pré-requisito que você precisa colocar quando você escolher o marido. Ele conhece a Jesus de fato? Porque se ele não conhece Jesus, ele não vai ter como ser um marido que Deus manda ele ser. Porque para ele ser o marido que Deus manda ele ser, ele precisa conhecer Jesus, porque ele vai ter que te amar como Jesus amou. Se ele não conhecer Jesus, não tem como amar como Jesus amou. Uma pessoa me perguntou: pastor, eu tenho mesmo que casar com uma pessoa que é da igreja? Eu falei assim, ó, se você casar com uma pessoa que não é da igreja, rapaz, já é guerra declarada. Mas não é só da igreja, você tem que casar com alguém que conhece Jesus, porque às vezes tem gente dentro da igreja que não conhece Jesus. Então a exigência para o homem, ela é muito grande. Só que olha o propósito de Jesus ao morrer pela igreja. Se sacrificou para santificar a igreja. Jesus morreu para santificar a igreja, para trazer santificação, separação, para reparar, para consertar. Não estou dizendo que a mulher está quebrada e precisa disso, mas Jesus veio para trazer algo de renovo para a igreja. Tem um propósito nessa liderança de Jesus, uma liderança que nós chamamos de liderança servidora. Jesus foi um líder servidor. Jesus foi um líder que não chamou atenção para si. Jesus foi um líder que não se sustentou, um pastor que não se sustentou com a lã das ovelhas. Ele tomou conta. Em João 17, Jesus orando ao Senhor, ao Pai, ele diz: Pai, obrigado, porque as ovelhas que o Senhor colocou sob minha confiança não foram perdidas, cuidei bem delas, elas são tuas. A reflexão que Paulo nos traz aqui é que essa oração de Jesus precisa ser a nossa, maridos. Senhor, obrigado, porque a mulher que o Senhor confiou a mim está protegida. A mulher que o Senhor confiou a mim está lá, ó, está bonitona, estou pagando cabelo para ela, estou comprando uns presentinhos, fazendo um carinho. A gente viu um filmezinho ontem, me alegrei também, mas foi bênção demais. A mulher que o Senhor colocou para mim, para eu cuidar, está sendo bem cuidada. Foi isso que Jesus fez. Foi dessa forma que Jesus se comportou com a igreja. Ele cuidou da igreja, protegeu a igreja e declarou isso diante do Senhor: Senhor, obrigado, porque eu dependi do Senhor e eu cuidei das ovelhas que o Senhor confiou a mim. Cristo, ele protegeu, ele nutriu a igreja e faz isso até hoje e sempre fará. Cristo morreu pela igreja, então o marido deve estar disposto a se sacrificar pelo bem espiritual e emocional também da mulher. Agora, se a gente colocasse isso na prática, gente, o que é morrer pela mulher, hein? O que seria um amor disposto a morrer pela mulher? É claro, você logo talvez pense, um assalto, né? Morre um, não, morre eu. Não estou falando disso. Que tipo de comportamento, que tipo de sacrifício o homem precisa ter então para provar que tem esse amor? A ponto de morrer pela mulher, a ponto de se sacrificar, a ponto de se negar. Ora, Filipenses 2, de 1 a 8, nos dá uma chave para isso. Nada façam por ambição. Eu falei 2 de 8, mas estou começando do 3, desculpa. Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Está escutando, homens? Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros, e aí coloca, considere a sua mulher superior a si mesmo.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também, ele fala dos interesses dos outros. Bota a sua mulher, do interesse da sua mulher. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora você, sendo líder da casa, sendo o sacerdote do lar, o chefe, embora tendo a autoridade sobre o lar, não considerou que o ser igual a Deus, ou seja, não considerou que o ser o líder, ou maior, ou grande, como talvez muitos homens se colocam, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, mesmo sendo líder da casa, mesmo sendo o homem que é a autoridade na casa, ele se humilhou, falou assim: não, o que você quer? Onde eu posso te servir? Como? O que você precisa? Eu estou aqui para te servir. Toda a minha autoridade, todo aquilo que Deus colocou em mim, toda a minha capacidade está aqui para te servir, está aqui para fazer aquilo que Cristo fez para a igreja. O que eu preciso fazer por você? O que você quer? E gente, eu não falei isso de início, é porque eu pensei em falar, mas eu lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou. Eu não estou falando isso aqui e eu estou pregando para mim também. Tem muito que aprender, mas nós precisamos refletir e ter esse papo muitas e muitas vezes com o Senhor através da sua revelação. Cristo não amou a igreja porque ela era perfeita, mas para torná-la santa. Cristo olhou para a igreja e falou assim: poxa, tem tanta coisa que precisa melhorar, mas é a minha igreja. É como um homem que olha para sua mulher e fala assim: poxa, eu poderia melhorar algumas coisas, mas é a minha mulher, e por você eu estou disposto a me sacrificar. O que você precisa? Está aí uma pergunta que todo homem poderia fazer para sua mulher todo dia. E olha que eu estou me colocando nessa situação, a minha mulher vai me cobrar esse negócio. O que você precisa? Antes de você sair de casa, mulher, está precisando de alguma coisa? Você chega em casa, estou falando coisas que Deus está falando comigo agora, nem estavam escritas aqui, que eu preciso fazer. Chega em casa, mulher, está precisando de alguma coisa? Porque às vezes a gente chega em casa, e o homem, né, chega em casa, quer ficar no mundão dele, liga a televisão, não sei o que lá, vai para o computador, ninguém fala comigo, quero descansar, trabalhei muito. Nós somos assim. Mas aí Jesus fala para a gente: eu tenho que me sacrificar, eu tenho que estar disposto a morrer. Então eu tenho que chegar para a mulher e falar assim: seu interesse é superior ao meu, o que você está precisando? O marido também deve cuidar da esposa como cuida do próprio corpo. Olha aí, agora isso é perigoso, né? Perigoso. E tem uns caras aí que não cuidam do corpo para nada, né? Alfredo está ali me chamando aí, Leandro. Ele tem me chamado toda terça e quinta para o negócio de um Muay Thai, né? Boxe aí, só que 8 da manhã. Eu estou acordando cedo para fazer meu TSD e tal, mas 8 da manhã para ir brigar, falei: é bonito. Pô, mas eu vou conseguir. Cuidar do corpo. E aí você começa a pensar: você cuida do seu corpo? Você gosta do seu corpo? Basta o médico falar para você assim: ó, se não passar a correr, vai morrer em 1 semana. Pô, tu vira um corredor profissional, irmão. Vira um triatleta. Pensa nessa situação de você falar: não, calma aí, não quero morrer, pô. Vou cuidar do meu corpo. Então, você precisa cuidar da sua mulher como você cuidaria do seu corpo para você não morrer. O amor bíblico promove santidade, proteção, cuidado e nutrição emocional. O que Jesus faz com a igreja é o que Deus chama os maridos a fazerem com as suas mulheres. O marido é chamado para liderar com humildade e servir com amor, nutrindo, protegendo, cuidando
e fazendo com que a mulher seja assistida em suas necessidades. Marido, sua liderança é mediada pelo quanto você ama e serve. Quanto mais você ama, quanto mais você serve, mais líder você é. Porque a comparação é com Jesus. O bem-estar espiritual da sua casa e da sua esposa começa com você. Eu gosto de uma citação do pastor Josué Gonçalves, que ele fala assim: quando a casa não está bem, o homem não está bem. Quando o casamento não vai bem, o homem não está bem. É claro, você lembra que eu falei que a mulher constrói um ambiente interno emocional, né? O dia a dia, ali e tal. Mas um estado da família, o estado da família, isso quem constrói é o homem. Porque é ele que tem a responsabilidade da visão, da cultura e da direção para a família a serem implantadas na casa. A omissão emocional e espiritual é pecado. Tiago 4,17, pensem nisso, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. O homem que não toma essa atitude, ele peca. Muitos lares falham porque maridos se omitem de suas responsabilidades espirituais. Um bom marido é aquele que intercede, escuta, protege e serve a sua esposa. Pergunta para os homens: sua esposa se sente amada, protegida e valorizada por você? Irmãos, tem casamento aí que a mulher, ela está se arrumando ou para outra mulher ou para outros homens elogiarem, porque em casa ela não tem elogio. Tem mulher que ela não se sente desejada. Tem mulher que ela não se sente valorizada em pequenas coisas. Isso é culpa nossa, culpa dos maridos. Que lembra que eu falei que uma das linguagens principais do homem é a palavra de incentivo? Uma das linguagens principais das mulheres é tempo de qualidade, é um carinho externado com presença, é a valorização de tudo aquilo que ela é, representa e faz, com pequenos gestos que fazem com que ela se sinta a mulher mais feliz, mais desejada do mundo. Maridos, nós precisamos dizer para as mulheres que elas são importantes para nós. Nós precisamos não somente querer, mas de fato proteger e valorizar a mulher que Deus confiou a nós. E por último, o papel dos filhos: obediência e honra com promessa. Efésios 1:4 diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, a obediência dos filhos é um mandamento direto no Senhor. E está aí uma coisa que está ficando muito complicado a cada dia que passa: a simples obediência. Eu tive uma criação, muito firmada nisso, assim. Meu pai mandava, eu obedecia, não tinha esse negócio. Com a minha mãe, eu já era mais abusado, já era mais levado. Mas meu pai, nunca me deu uma surra, mas a autoridade que ele tinha, meu pai chegava, acabou, era ordem, eu tinha que cumprir. Aí fui ser o quê? Fui ser militar. Pior ainda, irmão, é o mais antigo que está mandando, acabou, não tem que questionar. Só que infelizmente a sociedade não está assim mais. A sociedade, ela não está crítica, ela está questionadora. Uma coisa é você criticar, que ordem também se critica. Mas é para fazer hoje mesmo? É hoje? Beleza. É dessa forma? Não, tranquilo. Mas vai ter essa consequência. Você está ciente? Perfeito. Não, então vou fazer. Agora, questionar: mas por que eu tenho que fazer? Só eu mesmo? Irmão, isso acontece com a minha filha, 9 anos. Eu sentado no sofá, Dani, Lívia, eu falo: Lívia, pega um copo de água ali para o papai. Mas por que eu tenho que ir lá?
Eu falei para ela assim, alguém tem que ir, eu não vou. Pô, você que tem que ir, pô, você é mais jovem. Vai lá pegar uma água lá. Tá assim. A dificuldade que nós temos, não pise na grama. Mas por que não tem que pisar? Pô, eu vou pisar, pô. É só para não pisar. É uma ordem simples e direta. Obedecer é um princípio que nós vemos como linguagem do reino. Honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Outro dia eu falei com a Lívia assim, Lívia, esse versículo diz o seguinte, que se você honrar o pai e mãe, você vive mais. Você quer morrer? Quem conhece a Lívia sabe, ela fez aquela cara assim. Você não quer morrer, então tem que honrar o pai e mãe, pô. É assim, irmão, não tem outra interpretação desse texto não, é isso aí, pô. Se você honrar, tu vive mais, pô. A obediência forma o caráter, o respeito e a fé. Quanto mais eu obedeço, mais eu me enquadro naquilo que Deus quer construir em mim em relação a caráter. Quanto mais eu entendo o meu posicionamento de que, olha, aqui eu cumpro ordens, aqui eu tenho direitos e deveres, mas o meu dever é ser filho, obedecer, o pai mandou, eu tenho que fazer. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de criar tarefas em casa, é claro, eu não estou falando para o seu filho que você vai ser um autoritário, que você não explica, que você não instrui, mas você precisa ser claro, direto, e você precisa dar ordem sim. Sabe por quê? Porque um mundo sem ordem é o caos, e o ser humano aprende esse princípio dentro de casa, porque uma casa sem ordem vira o caos, todo mundo faz o que quer. Se tem hora para dormir, tem hora para dormir, se tem hora para comer, tem hora para comer, e acabou. Ah, pastor, mas o meu filho tem 2 anos que eu tento, ele não aprendeu. Continua, mais 4, 5 anos, até ele ficar velho. Depois ele vai para a casa dele, deixa ele ver o carro na casa dele, mas na tua casa quem manda é você. Agora é claro, você precisa criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu aprendi isso com um pai. Eu falei, foi recente agora, eu conversei com uma pessoa, um pai, os filhos criados, aí eu compartilhei alguns desafios meus com a Lívia, ele sentou e falou comigo assim, Vini, é um pastor também? Falou, Vini, cara, eu fazia assim assado com meus filhos, eu dava umas palmadinhas, mas aí eu dava uma palmada e explicava, essa é por isso, porque o versículo tal diz isso. Aí eu falei, boa tática. Ó, você está de castigo, porque Deus manda assim assado, você desobedeceu, e a Bíblia diz isso. Uma boa tática. Pô, gostei. Aí ele falou assim, sabe por quê, Vinícius? Eu aprendi a admoestar, mas no Senhor. Eu aprendi a admoestar com ensinamento, explicando por que estava ficando de castigo, qual é a referência, o que fez, mas eles tinham que obedecer, com firmeza, mas ternura também. Paulo também exorta aqui os pais, especialmente os pais homens, a não provocarem os filhos à ira, mas criá-los na disciplina, na instrução do Senhor. Irmãos, tem vezes que a gente provoca a ira dos filhos mesmo. Tem vezes que a gente perde o controle, tem vezes que a gente corrige, mas na hora errada, tem vezes que a gente, ao invés de orientar, a gente quer mais se vingar. Tem vezes que você está tão emocionalmente destruído, está tão cansativo, que você, meu irmão, se vira. É difícil, mas Paulo fala o seguinte, Deus, através de Paulo, cuidado, não provoque a ira dos seus filhos, instrua com disciplina, mas no Senhor. Filhos, obedeçam com alegria. Que desafio, né? Que desafio, obedecer com alegria.
É muito desafiador. Mas quando você se lembra, calma aí, se eu obedecer, eu estou falando a linguagem do reino, eu estou honrando, eu vivo mais, opa, então estou ganhando. Meu irmão, Deus é tão sábio, Ele é tão inteligente, que até na obediência, quem ganha é quem obedece. Até fazendo algo que é ruim no momento, você tem bênção como retribuição. Quando você usa a linguagem do reino, você avança. Por isso, filhos, obedeça com alegria. Agora, o interessante, não é apenas aos pais que vocês estão obedecendo, mas ao Senhor. Lembra da mulher? Seja submissa como ao Senhor. Lembra do empregado? Trabalhe como para o Senhor. Obedeça a seus pais como para o Senhor. Estou obedecendo meu pai. Meu pai não cuida muito bem de mim não, mas vou obedecer porque eu estou obedecendo ao Senhor. A mãe mandou fazer um negócio ali, não está muito legal a nossa relação não, mas eu vou fazer pelo Senhor. Pecar eu não vou. Ainda olha pela tua mãe e teu pai. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. A rebeldia contra os pais é rebeldia contra o Senhor. Por isso, pais, cuidado com a sua ausência. Eu posso falar para você que hoje eu sou um pai melhor para a Júlia do que eu fui para a Lívia, com certeza. Hoje eu estou curtindo muito mais a Júlia do que eu curti a Lívia, porque eu sou uma pessoa melhor hoje. Aí eu tento recompensar a Lívia, né? Tento correr atrás do prejuízo. Mas sempre há tempo de reflexão, para que você seja um pai, uma mãe presente para os seus filhos, porque pais ausentes geram filhos inseguros. Pais ausentes geram filhos inseguros, e pais presentes demais geram filhos mimados. O desafio, né, gente? Ser pai, ser mãe. Por isso que você precisa do Senhor. Deus, estou segurando demais? Tá, miserável, solta um pouco, beleza. Soltei muito? Pega de volta. E assim você vai estar equilibrando, para que você gere filhos fortes. Não transfiram para a escola ou para a igreja o que é a sua responsabilidade. A igreja ajuda muito, a escola tem o objetivo dela, mas só você, pai e mãe, tem o ofício de ser pai e mãe. E eu deixo uma pergunta aos filhos: filho, filha, você honra seus pais com suas palavras e atitudes? Você honra seus pais com as suas palavras e atitudes? Qual foi a última vez que nós, filhos, chegamos para os nossos pais e falamos: pai, tenho alegria de ser teu filho, como o senhor acertou nessas coisas aqui, ó, essas. Talvez você não tenha a chance de dizer isso para o seu pai mais. Talvez você não tenha acesso ao seu pai mais, ou talvez ele não mereça. Mas o seu objetivo de vida precisa ser honrar o seu pai, porque você honrando o seu pai está honrando o Senhor. Porque quando você obedece ao seu pai, você obedece ao Senhor. E pai, você está presente espiritualmente na vida dos seus filhos? Vocês, pais, estão presentes espiritualmente na vida dos seus filhos? Certa vez eu conheci um pai, ele não era cristão, e a filha entrou para a igreja, uma adolescente, seus 15, 14 anos, e o pai não queria deixar ela ir para a igreja, mas o pai levava a filha na matinê e buscava depois. Aí eu ficava assim, cara, não tem cabimento para mim. A única razão que eu dei, realmente, ele não conhece a Jesus, né? Não sabe, é a fala de Jesus na cruz, ele não sabe o que está fazendo. Para o ambiente de promiscuidade ele leva, mas para a igreja ele não queria deixar. Por isso, você, pai, talvez o seu filho está um pouco distante. Mãe, sua filha está um pouco distante. Não acabou não. Você é pai, você é mãe. Você precisa estar presente, porque cuidar do seu filho é honrar o Senhor, é obedecer no mandamento do Senhor.
Concluindo, uma família bíblica não é perfeita, mas é funcional, cheia de graça e comprometida com o propósito de Deus. A esposa respeita e apoia, o marido ama e lidera com sacrifício, os filhos obedecem e honram, os pais criam os filhos no temor do Senhor. Mas quando os papéis são invertidos, não são vividos com fidelidade, o lar se torna um caos. E quando esses papéis são vividos, a casa se torna o espelho do que é o céu. Imagina você chegar dentro de casa e você pensar que está no céu. É possível, se os papéis forem bem vividos e a palavra do Senhor estiver norteando cada membro da sua família. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração pela sua família. Eu quero fazer um desafio. Esposa, comece a orar pelo seu marido. Ore por ele. Ore pelo seu marido agora. Esposo, ore pela sua esposa. Orando pela esposa, pelo esposo, ore pelos seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais. Coloque diante de Deus os membros da sua família. Coloque diante de Deus as fraquezas, as limitações. Peça perdão ao Senhor por ausências, por afastamentos. Peça perdão ao Senhor por fraquezas. Agora, esposa, ore para que você seja uma mulher sábia. Ore para que você se submeta ao seu marido com essa visão bíblica, entendendo. Vai se submeter a um homem que está disponível para te servir? É isso? Um homem que considera o seu interesse superior ao dele? Homem, peça para que você seja um líder como Jesus Cristo. Olha aí, homem, fala assim: eu quero ser um líder como Jesus Cristo, para proteger minha casa, minha família, para santificar minha mulher, meus filhos. Eu quero blindar minha casa. Eu quero ser um super-homem mesmo dentro da minha casa. Por mim ninguém passa, porque eu vou em nome de Jesus. Fala para o diabo assim, ó: na minha casa você não tem vez, porque quem manda é o Senhor, e eu sou o cabeça do lar, e o Senhor é meu cabeça. Peça a Deus, maridos, para que vocês possam se realmente na prática se importar, se preocupar, usar essa frase: mulher, o que você precisa? E filhos, peçam ao Senhor para que vocês sejam pessoas obedientes, filhos obedientes, filhos que honram os pais, filhos que encobrem a nudez dos pais, filhos que vão alegrar os pais, porque vão ser filhos do Senhor em primeiro lugar, honrando o que o Senhor quer para a sua vida. Vamos ficar de pé no nosso lugar, por favor? Se você está do lado do seu esposo aí, sua esposa, abraça ele, abraça ela, seu filho, né? Se você não está do lado, procura alguém da família de fé aí, fala assim: nós somos família em Cristo. Dá um abraço a alguém, fala o quanto essa pessoa é importante para você. Fala assim, ó: pô, nós somos família, e família de Cristo, ela é inabalável. Nós vamos arrebentar as portas do inferno, porque a Bíblia diz que não vai prevalecer contra a gente, contra a igreja do Senhor, contra a família que somos. E os nossos papéis vão ser bem vividos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos nossas famílias diante do Senhor, colocamos nossos papéis diante do Senhor, e hoje nós entendemos mais um pouco sobre nossos deveres,
nós entendemos mais um pouco sobre o que o Senhor espera de cada membro da família. Pai, que a Tua palavra realmente encontre morada em nossos corações, que os Teus pensamentos possam inundar os nossos pensamentos, que o Senhor nos dê força para termos essas atitudes que aprendemos hoje, que são esperadas de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que nossas casas sejam um reflexo do céu, sejam lugares, ó Deus, fortalezas espirituais, que sejam ali, o Senhor possa construir muros, ó Pai, ao redor de nossas casas, para que o diabo não possa entrar, e que o Senhor possa guardar nossos filhos, guardar a caminhada deles, guardar, ó Deus, o leito conjugal, guardar, ó Pai, a intimidade do casal. Deus, que o Senhor possa fortalecer a mente e coração de cada cônjuge, para que todos os conflitos sejam resolvidos. Nós adoramos o Senhor pela família, pela construção e constituição da família. Nós entregamos, ó Deus, esse culto ao Senhor e agradecendo a Ti, porque nós cremos que a família é projeto Seu e guardada pelo Senhor. Leva-nos para casa agora na Tua santa paz. Nós, ó Pai, nos despedimos, honrando o Senhor e agradecendo pela Tua palavra, crendo que nossas famílias estão guardadas no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai em paz. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus.